O que aconteceu nos últimos 2 ou 3 dias? Tivemos um ataque de Israel, depois que o Irã anunciou que, se Israel atacasse o Líbano, eles iriam responder. Aí veio um ataque israelense ao Líbano, na parte sul de Beirute. Foi meio que um teste, não sei, talvez quisessem assassinar alguém, mas na prática, atacaram um prédio vazio na região sul de Beirute. Depois disso, o Irã respondeu a Israel, no norte do país. Em seguida, Israel reagiu ao ataque iraniano, e o Irã retaliou de novo. Aí 2 dias atrás, os Estados Unidos se pronunciaram. Donald Trump disse que o Irã tinha atingido um desses helicópteros Apache, no Estreito de Hormuz, que estava patrulhando a área e ajudando na passagem de um navio-tanque, ou algo assim. Foi atingido por drones iranianos. A gente precisa responder a isso. E ele atacou o Irã. Aí o Irã atacou o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia. Então esse ataque aconteceu enquanto a delegação do Catar estava no Irã, conversando com os iranianos e tentando aproximar os dois lados, como foi mencionado na Fox News e também pela mídia iraniana. Então agora, o que estamos vendo é que Donald Trump anunciou que está chegando a algum tipo de acordo com o Irã. Mas não é um acordo, é um memorando de entendimento entre as duas partes. E o Irã confirmou isso. Hoje surgiu uma certa especulação, porque alguns veículos de imprensa no Irã mencionaram um plano de 14 pontos proposto pelo próprio Irã. Eles disseram que esses seriam os principais pontos do acordo, ou do memorando de entendimento. Mas aí o ministro das Relações Exteriores do Irã veio a público e disse que tudo isso era especulação, que essas fontes não sabiam do que estavam falando. Ao mesmo tempo, afirmou que nunca tinham estado tão perto de chegar a um acordo sobre essa carta, esse documento que eles chamam de memorando de entendimento. E o Donald Trump acabou retweetando a postagem do ministro iraniano sobre esse memorando. Então chegamos a esse momento, olhando para o que está acontecendo na Ásia Ocidental, no Oriente Médio e no Estreito de Hormuz. Qual é a sua leitura da situação atual por lá? Pelo que eu entendo, o Irã ainda tem a vantagem nessa situação. E não me parece que eles estejam realmente tão interessados em um acordo, porque o que está em discussão é o memorando de entendimento, que, como eles sempre dizem, é o acordo antes do acordo. Ele só resolve as coisas de forma provisória, sem definir de vez as questões principais. E claro, sempre existe a possibilidade ou talvez até a probabilidade de que isso acabe sendo violado, ou que Israel viole o acordo e acabe puxando os Estados Unidos para dentro disso de novo, como já aconteceu várias vezes. Então, tem que haver algum grau de confiança, mesmo entre países em guerra, para que se chegue a um acordo de paz. Algo que não seja uma rendição incondicional, algo um pouco abaixo disso. É preciso confiar, pelo menos um pouco, que o outro lado vai cumprir o que for combinado. E o Irã, levando em conta o histórico dos Estados Unidos e de Israel, não tem motivo para confiar em nada do que é dito ou acordado. Por isso, não me parece que eles tenham tanto incentivo assim para chegar a um acordo, o que me deixa cético em relação a tudo isso. Dito isso, eu gostaria de ver um acordo. Gostaria de ver o fim da guerra. Há muitos fatores que tornam essa situação extremamente perigosa. Então, se um acordo, mesmo que provisório, for firmado e os combates pararem, isso já é algo positivo. Eu simplesmente não estou totalmente convencido de que esse seja um desfecho provável aqui. Se a guerra chegar ao fim, acho que o mais provável é que termine com os Estados Unidos basicamente se retirando e aceitando o que na prática será uma derrota para o país e uma humilhação para Donald Trump. Ou talvez apareça algum tipo de acordo simbólico, só para disfarçar. De novo, o problema é que o Irã tem a vantagem militar nessa situação. Ele controla o Estreito de Hormuz, que é um ponto de pressão extremamente importante. Alguns até chamam isso de a arma nuclear do Irã. E eu não consigo imaginar o Irã abrindo mão desse poder, abrindo mão do controle do Estreito de Hormuz.
Além disso, eles vão precisar manter esse controle por um bom tempo para conseguir gerar recursos suficientes para reconstruir o país depois de todo o dano que já foi causado. E olha, levando tudo isso em conta, os Estados Unidos teriam que aceitar o controle iraniano do Estreito de Hormuz. Pelo menos é o que eu imagino. Duvido que o Irã abra mão desse enorme poder que vem do controle do Estreito. Então, diante disso, eu simplesmente não acho que o Trump esteja, neste momento, disposto a aceitar uma derrota. E por causa disso, eu seria pessimista quanto a um acordo. Mas posso estar errado. E sinceramente espero estar errado. Quer dizer, um dos apoiadores do Irã é claramente a China. E eu acho que a China é um país interessado em estabilidade. Acho que eles prefeririam algum tipo de acordo. Eles têm certa influência sobre o Irã, mas não acho que seja uma influência decisiva. Então vamos ver. Olha, eu acho que quando se trata do memorando de entendimento, se eles assinarem, e vamos ser otimistas, eles vão assinar. Porque, como estavam comentando agora há pouco, as últimas notícias dizem que o ministro das Relações Exteriores do Paquistão está viajando hoje à noite para Genebra, na Suíça, para continuar os esforços de mediação entre o Irã e os Estados Unidos, segundo a imprensa iraniana. E quanto à posição do Irã, há alguns pontos que são muito importantes para eles. Primeiro, encerrar a guerra em todas as frentes, o que inclui o Líbano. Isso tem uma importância especial para o Irã. Na minha opinião, não tem como, olhando a mídia iraniana, o tom e o clima no Irã, acreditar que eles vão recuar nessa questão. Eles vão insistir nisso, vão exigir e vão conseguir, a menos que os Estados Unidos decidam não fazer um acordo, não seguir adiante com esse memorando de entendimento. Mas afinal, enquanto a gente conversa agora, Israel está atacando o sul do Líbano. Os ataques estão acontecendo. É por isso que eu não sei qual é a sua leitura sobre a relação entre o governo Trump e o governo israelense. Mas não há nada que Donald Trump possa fazer. Ele já mostrou que é incapaz de pressionar Israel. Bom, os Estados Unidos claramente têm uma opção aqui. E não é só sobre os Estados Unidos. Tanto no governo Trump quanto em todos os outros, o país tem se recusado a usar essa opção, que seria cortar Israel do apoio financeiro, militar e diplomático. Os Estados Unidos oferecem um suporte essencial a Israel por meio de subsídios anuais. Desde o começo dos anos 70, isso acontece, e é algo muito importante para Israel. Seria muito difícil para Israel manter o nível de agressão militar que vem mantendo se não tivesse o respaldo financeiro dos Estados Unidos. Além disso, há o apoio militar, fornecendo armas de alta tecnologia e outros recursos. E também o apoio diplomático, especialmente no Conselho de Segurança da ONU, vetando tentativas de censurar Israel pelo seu comportamento e assim por diante. Tudo isso que os Estados Unidos oferecem a Israel poderia simplesmente ser interrompido. E o país poderia fazer duas coisas. Primeiro, poderia condicionar a ajuda a um comportamento melhor por parte de Israel. Que Israel pare com a agressão no Líbano e cumpra as exigências dos Estados Unidos nesse sentido, em vez de simplesmente ignorá-las, como tem feito, e vincular o apoio a esse tipo de atitude. Ou, na minha opinião, melhor ainda, cortar de vez. Dizer a Israel que vai ser tratado como qualquer outro país do mundo, sem privilégios especiais, sem ajuda especial e que vai ter que se virar sozinho. Se os Estados Unidos fizessem isso, Israel teria que agir de um jeito bem diferente do que vem agindo. Não poderia realizar o mesmo nível de ataque militar que tem feito se não tivesse a maior superpotência do mundo por trás. Então, o problema, claro, como todo mundo sabe, é que Israel tem muita influência sobre o governo e a política dos Estados Unidos. O John Mearsheimer e o Stephen Walt escreveram aquele livro famoso, O Lobby de Israel, que, pelo que eu vejo, é totalmente preciso. Eu nunca vi nenhuma refutação convincente das afirmações que eles fizeram há uns 20 anos e que continuam tão relevantes hoje quanto eram naquela época.
Além disso, o apoio dos Estados Unidos a Israel também se baseia em outras coisas. Eu acho que existe uma ideologia em Washington, a ideologia dominante do neoconservadorismo, que parte da ideia de que o que os Estados Unidos precisam fazer é se tornar mais parecidos com Israel. Israel é visto com admiração nos círculos de formulação de políticas, especialmente entre os neoconservadores, como um exemplo do que a América deveria ser. E essa conexão ideológica dá a Israel muito prestígio em Washington e bastante influência entre as elites. No passado, houve um apoio público significativo dos Estados Unidos a Israel. Isso ficou claro em pesquisas de opinião ao longo de décadas. O que é muito interessante, no entanto, é que esse apoio está diminuindo rapidamente. O apoio público nos Estados Unidos está, sem dúvida, caindo. E isso é verdade tanto no Partido Democrata, quanto cada vez mais, também no Partido Republicano. Um desenvolvimento que considero extremamente importante é a queda do apoio a Israel entre os cristãos evangélicos. O evangelicalismo é um bloco imenso e muito influente na política americana, e eles sempre foram firmes no apoio a Israel por motivos bíblicos. Israel é visto como o cumprimento de uma profecia bíblica. E de muitas formas, os evangélicos têm sido até mais incondicionalmente favoráveis a Israel do que os próprios judeus. Eu acho que os judeus estão ficando muito mais divididos. Mas o que a gente vê, cada vez mais, é que os evangélicos mais jovens, e isso é algo bem novo, estão se afastando dessa posição e começando a ver Israel de uma forma bem mais negativa. Acho que o que está acontecendo é simples. Eles podem assistir ao YouTube como qualquer outra pessoa, e lá eles veem o que Israel está fazendo em Gaza. Veem alguns vídeos bem perturbadores, mostrando as consequências das ações israelenses em Gaza e em outras partes do Oriente Médio. E eu acho que isso começa a pesar na consciência dos evangélicos, assim como pesa na de muita gente no mundo todo. Então me parece que estamos vendo uma nova situação nos Estados Unidos, e é bem possível que o país acabe se distanciando de Israel no futuro, simplesmente porque o público pode começar a exigir isso cada vez mais. Eu acho que esse é o sentimento entre os sionistas nos Estados Unidos. Porque do jeito que essa nova seção 224 está, basicamente, eles querem unir as duas forças armadas, a americana e a israelense. É isso mesmo. Isso mostra que eles estão se sentindo de alguma forma ameaçados pelo que está acontecendo dentro da sociedade americana. Antes, eles não precisavam ir tão longe. E agora querem formalizar alguma coisa, porque têm medo de que no futuro possam enfrentar algum tipo de mudança importante de política interna, ou talvez de política externa, em relação ao Oriente Médio. Olha, eu concordo com isso. Quer dizer, tem havido um esforço por parte de Israel para incluir certas disposições em leis que, na prática, acabam fundindo os complexos militar-industriais de Israel e dos Estados Unidos, especialmente no compartilhamento de inteligência e em outras áreas parecidas. A ideia é entrelaçar tanto os dois sistemas que depois seria muito difícil separar. Eu vejo isso como um sinal de fraqueza e de medo, exatamente como você mencionou. E tem mais. A gente também vê um aumento da repressão, um recurso extremo para bloquear qualquer debate aberto sobre Israel, inclusive dentro das universidades americanas. Essa é a pior situação que eu já vi na minha carreira, tenho que dizer. O nível de intimidação contra qualquer discussão aberta sobre esse assunto é impressionante. No último semestre, por exemplo, eu dei uma aula sobre política externa dos Estados Unidos e avisei os alunos com antecedência: não vamos discutir Israel e Palestina, porque o clima é tenso demais e os riscos são grandes demais. Então eu simplesmente tirei esse tema da pauta e os alunos balançaram a cabeça, como se entendessem exatamente o que eu queria dizer. Mas para mim isso não é sinal de força a longo prazo, é sinal de desespero do lobby pró-Israel, que está recorrendo a esse tipo de medida extrema.
É, quando a gente olha para o jeito que o Donald Trump agiu, eu diria que o governo Trump foi usado na guerra no Oriente Médio, porque os israelenses vinham pedindo para os Estados Unidos entrarem nessa guerra. O Benjamin Netanyahu queria essa guerra há muito tempo e acabou conseguindo com o governo Trump. Foi isso que o John Kerry disse. Ele contou que o Benjamin Netanyahu, toda vez que vinha para os Estados Unidos, pedia: vamos lá, vamos atacar o Irã. Governo Obama, governo Bush, depois governo Biden. Ele pediu a cada um dos presidentes dos Estados Unidos, mas no fim conseguiu isso durante o governo Trump. Na minha opinião, a estrutura do governo Trump facilitou isso, porque muita gente ali era muito próxima dos israelenses, especialmente do próprio Benjamin Netanyahu. Esse foi um fator enorme na decisão de apoiar aquela guerra. Mas o que mais os Estados Unidos podem fazer por Israel? Eu acho que esse é o ponto máximo do que os Estados Unidos poderiam ter feito por Israel. Isso pode ser, por assim dizer, a gota d'água. Pode ser o acontecimento que mude de forma profunda a atitude dos Estados Unidos em relação a Israel. Também pode ser o evento que marque o fim da hegemonia americana. Uma derrota dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, que na minha opinião é algo quase inevitável, seria um golpe tão forte na hegemonia americana que o país teria muita dificuldade para se recuperar. E internamente, sim, seria muito difícil explicar ao público como Israel acabou nos levando a uma guerra que perdemos, com um custo enorme para a economia. Por isso, eu acho que tudo isso junto pode provocar mudanças fundamentais na política dos Estados Unidos e também na política internacional. No curto prazo, a situação deve ser bem ruim. É quase certo que a gente vai ter algum tipo de recessão econômica. A questão é quão grave vai ser essa recessão. Ainda mais agora, com a possibilidade de um El Niño no Pacífico Sul e os possíveis impactos disso em coisas como as colheitas. Então sim, o curto prazo vai ser difícil. Mas olhando mais adiante, eu diria que tem um certo otimismo quanto à possibilidade de Israel agir com mais moderação, e também os Estados Unidos. Acho que o público americano está pronto para uma mudança na política externa do país. As pessoas estão cansadas dessa ideia de guerra permanente. E isso, aliás, vale para os dois partidos. Os dois partidos estão de alguma forma apoiando a agenda israelense. Mas, David, quando a gente fala dessa agenda, olha para o Oriente Médio hoje. Israel está basicamente, eu diria, sendo acusado de ocupar a parte sul do Líbano. Mas essa ocupação parece uma espécie de armadilha, se a gente observar o que vem acontecendo recentemente com o Líbano e o Hezbollah, e como o Hezbollah está reagindo. A gente pode fazer uma pergunta bem simples. Por que Israel precisa atacar um lugar como Dahia, que é uma área superpovoada, com 500, 600 mil pessoas vivendo ali? Eles anunciaram uma espécie de evacuação, dizendo que todo mundo tinha que sair de casa, que iam demolir, destruir tudo. Por que eles precisam fazer isso? Porque, do jeito que o Hezbollah está atacando, o embaixador de Israel na ONU disse que o uso de drones FPV, o uso de foguetes e as emboscadas que estão acontecendo no sul do Líbano, eles não têm uma solução para isso. Principalmente no caso dos drones FPV, porque eles estão atingindo tanques Merkava, estão atingindo baterias de defesa aérea, estão atingindo soldados israelenses. E é muito difícil para o sistema de defesa aérea detectar esses drones FPV. Então, se você não consegue lutar no campo de batalha, se não consegue lutar em terra, precisa fazer outra coisa. É por isso que você precisa atacar Beirute. E aí entra o papel do Irã. Eles dizem, se você atacar lá, nós vamos atacar também. Vamos arrasar o norte de Israel. Vocês vão ter que evacuar. É uma situação totalmente desesperadora, se a gente comparar com o que era para Israel antes dessa guerra começar. Eu tenho que dizer que, na minha opinião, Israel está seguindo uma política que me parece irracional. Não há como Israel sair ganhando começando uma guerra com o Irã.
A gente imaginaria que eles teriam aprendido a lição em junho, e também que parte disso era previsível. Bom, não totalmente. O Irã está muito mais preparado para uma guerra do que qualquer um esperava, eu acho. Eles se prepararam de forma extraordinária, tenho que reconhecer. E isso, aliás, também é uma fonte de força para eles, porque existe aquela imagem clássica de Davi contra Golias. E claramente o Irã é o Davi nessa história. E há uma tendência humana natural de simpatizar com Davi. E quando Davi reage, mesmo pessoas que não gostam do regime iraniano, como eu também não gosto, acabam tendo que reconhecer que há algo ali. É difícil não ficar emponado com o fato de que eles conseguiram resistir a Israel e aos Estados Unidos até o ponto em que chegaram. Isso também vale para o Hezbollah, que é a linha de defesa avançada do Irã no Líbano. É por isso que Israel está atacando o Hezbollah. Eu realmente não sei por que eles estão bombardeando, não tenho certeza do que eles tinham em mente ali. Eu suspeito que existe uma história por trás disso que a gente ainda não ouviu. O sul do Líbano é mais fácil de entender. Eles querem destruir o Hezbollah. Eu devo acrescentar que a ideia da chamada Grande Israel também inclui o Líbano ao sul do rio Litani. Isso vem dos ultranacionalistas em Israel, que parecem ter bastante influência na política atual do país. O sul do Líbano sempre esteve nos planos deles, sempre no radar. Então, isso é relativamente fácil de explicar. E claro, eliminar o Hezbollah é fácil de explicar como uma forma de eliminar um possível aliado do Irã. O problema que eles estão enfrentando é que, assim como o Irã, o Hezbollah é muito mais forte do que os israelenses imaginavam. E eles realmente já deveriam ter sido alertados, porque entraram em guerra com o Hezbollah em 2006 e Israel teve que recuar, num resultado que foi basicamente uma derrota militar. O Hezbollah está mais bem armado e mais bem organizado do que os israelenses perceberam naquela época. E a gente pensaria que depois de 20 anos eles teriam aprendido a lição, mas pelo visto não aprenderam. É impressionante o apetite extraordinário por risco que o Netanyahu tem, e a disposição dele de assumir o que parecem ser riscos extremamente imprudentes, riscos que claramente estão dando muito errado para Israel neste momento. Eu realmente não vejo uma saída para Israel aqui. Como você mencionou, soldados israelenses estão sendo mortos no Líbano em números maiores do que eles esperavam. E veja, o Irã e o Hezbollah têm usado mísseis e drones de forma muito eficaz. E Israel, pelo que eu consigo perceber, não tem uma boa solução para isso. Eles vão sair dessa situação bastante enfraquecidos. Israel vai sair enfraquecido, com certeza, tanto diplomaticamente quanto militarmente. Existe uma certa tendência em Israel de ser confiante demais. Eu lembro da guerra de 1973, quando Israel foi pego de surpresa e quase derrotado. E teve um general israelense que tentou explicar por que o país não estava preparado. Ele disse algo como: bem, a gente achou que estava lutando só contra árabes, não contra alemães. Certo. Contra os alemães, eles ficariam preocupados, mas contra os árabes, nem tanto. Sabe, existe uma tendência em Israel de superestimar suas próprias capacidades e subestimar as dos seus adversários. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer agora no Líbano. Isso foi, eu acho, levando em conta o que aconteceu na Síria. Você lembra da queda de Bashar al-Assad na Síria? Na época, disseram que aquilo foi uma grande vitória para Israel, que ia mudar completamente o jogo. Mas com o passar do tempo, o inimigo era o Irã, naquela época. Agora, o inimigo de Israel não é só o Irã, é também a Turquia. Eles querem provocar um confronto com a Turquia. Na minha opinião, quando você ouve os israelenses hoje, eles estão dizendo: neste momento, estamos lutando contra o Irã. O próximo passo vai ser a Turquia, junto com o Paquistão. A guerra está se expandindo. Essas pessoas estão ampliando a guerra, não estão recuando. Essa redução não está acontecendo na atitude deles. Eles não se importam. É por isso que eu acho que essa seção 224 vai ser uma política desastrosa para os Estados Unidos. Porque essas pessoas vão continuar
expandindo essa guerra, de novo e de novo. Olha, a legislação de que você está falando é preocupante. Eu admito, é bem preocupante. Eu acho que o que enfim, me surpreende muito ver até que ponto Israel parece ter essa necessidade de viver num estado de guerra permanente. Isso não faz bem para a economia deles. Quer dizer, uma coisa que está acontecendo em Israel é a fuga de cérebros. Israel tem muito orgulho de ter um setor de tecnologia enorme. É a chamada nação das startups. Eles têm muito orgulho disso. E, de fato, tiveram sucesso nessa área. O padrão de vida lá é alto, sustentado em parte pelos Estados Unidos, mas também em parte pelo próprio esforço deles. Tem muita gente talentosa em Israel. Esse talento está indo embora. Uma das atividades mais comuns em Israel hoje é conseguir um segundo passaporte. Judeus de origem alemã ou polonesa, mesmo que seja uma descendência distante, geralmente conseguem um passaporte desses países, o que dá até direito de trabalho. Outros israelenses conseguem passaportes do Canadá ou dos Estados Unidos. E muita gente está fazendo isso. E muitos estão pegando seus passaportes e simplesmente indo embora de vez. E quem é que vai embora? São as pessoas mais talentosas. Isso não pode ser bom para o futuro de Israel. Então eu realmente não vejo como essa guerra está ajudando o país. Também tem um general israelense que disse que as forças de defesa de Israel estão no limite. Foram missões demais, convocações demais de reservistas e os soldados estão ficando exaustos. A gente imaginaria que o Netanyahu ouviria esses fatos e não ficaria sempre com essa fome de novas guerras. Mas parece que existe uma dinâmica política em Israel que sempre precisa de uma nova guerra. De certa forma, dá para dizer que eles sofrem do mesmo mal que os Estados Unidos. Cada mal dessa fome por guerra. Navid, os países mais agressivos nos Estados Unidos e os Estados Unidos. Não é para acaso que se will. It's not an accident they're allies.